Graças e paz, queridos, mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor com você. Peço que você me ajude. Se essa palavra tem tocado o seu coração, se você tem sido ministrado pelo Senhor, me ajude a compartilhar para que mais pessoas, assim como você, também seja ministrado pelo Senhor, seja abençoado pelo Senhor com essas palavras. Amém? Hoje quero falar um pouco sobre a história de Judas. Hoje eu quero falar sobre algo, que podemos aprender com a vida de Judas. Que não seja você, que não seja eu, que não seja você. Logo mais à frente você vai entender porque eu estou dizendo isso, que não seja eu e que não seja você. Que você fique atento a essa palavra, a essa mensagem, para que você possa, assim como eu também, fazer, uma análise de toda a sua vida e perceber se você também tem sido como Judas, não no quesito de trair, mas no quesito de uma condição de um coração. Amém? Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 26, do 47 ao 50, diz assim. Aqui é um tópico falando da prisão de Jesus, Falava assim a palavra. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Hoje, querido, eu quero falar um pouco com você sobre Judas. Eu quero falar um pouco da condição do coração de Judas. Eu quero falar um pouco com você sobre algo ao qual nós precisamos sempre guardar. A Bíblia diz em Provérbios que sobre tudo que você tiver que guardar, que você guarde seu coração. Porque o coração, ele é a fonte da vida, Ele é a fonte de todo o bem. E se o meu coração não é guardado, que jeito que eu guardo o meu coração? Ouvindo a palavra de Deus, a cada dia, permitindo essa palavra sondar a minha vida e me mostrar aquilo que eu não consigo ver, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu preciso consertar, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Nenhum homem é capaz de mudar a si próprio, somente a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça de Deus. Ele é o único capaz de transformar nossas vidas se nós o permitirmos. Se nós não permitirmos, querido, o Senhor não vai invadir nossas vidas. Mas Ele só trabalha em corações que dão a Ele oportunidade. É como um médico que vai fazer uma cirurgia em alguém. O médico entrega para ele um risco cirúrgico, ele mostra os riscos, ele mostra os pós e os contras, e ele pede então a permissão daquele paciente para que aquela cirurgia seja efetuada, executada. Assim também é nas nossas vidas. Quando você vai servir a Deus, quando você vai seguir a Cristo, o Senhor também vai nos mostrar os riscos, querido, porque muitas coisas nós vamos precisar nos adequar. Assim como um paciente precisa se adequar à sua vida, se tiver qualquer coisa fora do normal, dentro ali das referências, dos exames que ele mostrar para o médico, ele vai ter que adequar a sua vida para que ele então execute aquela cirurgia. E a vida cristã também, ela se parece muito com isso. Quando nós estamos diante de Jesus, ele também coloca as condições para que adequemos as nossas vidas e então a transformação venha sobre nós. Queridos, que eu e você não seja como Judas. Que eu e você não sejamos como Judas. Repito, não como alguém traidor, mas pela condição do seu coração que não foi tratado. Muitos têm sido instrumento de feridas nesse tempo, mas muitos são aqueles que necessitam dos instrumentos de cura. E onde estão essas pessoas que não têm sido instrumento de curas? Porque muitas pessoas ainda hoje têm sido instrumento de feridas, porque elas ainda estão feridas. Toda pessoa ferida, querida, ela fere alguém. Toda pessoa que ama, ela ama alguém. Por isso é uma necessidade tão grande de nós vivermos, uma vida pautada na palavra do Senhor, uma vida que vai nos conduzir a perceber a condição do nosso coração. Porque, querido, tudo que está aqui dentro, ele vai ser exposto para fora.
né? E é por isso que hoje ainda existem pessoas que traem a confiança do outro, existem pessoas que ferem um ao outro. Por quê? Porque ainda não foram trabalhadas pelo Senhor, não permitiu que o Senhor moldasse e mudasse as suas vidas, sabe? E essa palavra aqui refletindo sobre Judas, por que Judas foi escolhido? Por que Jesus não escolheu outra pessoa? Sabe? Judas foi escolhido porque ele havia em si situações, a condição do seu coração de ser um homem traidor, de ser um homem que não era de confiança, aquela condição de coração não foi apresentado a Jesus. Judas andava com Jesus, mas ele não era transparente. Ele não expôs para Jesus aquilo que eram suas fragilidades, aquilo que era, sabe, a sua dificuldade. Então ele nunca foi tratado. E ele simplesmente, querido, foi usado por causa da condição do seu coração. E eu te pergunto hoje, como está a condição do seu coração? Como é você? Como está você? Quais são as palavras que saem da sua boca? Quais são as suas atitudes? Porque é isso, querido, que arremete ao nosso coração. Sabe? Primeiro começa aqui. Tudo começa na mente, que desce para o coração e que se expõe em atitudes e em palavras. Por isso eu e você precisamos tanto de Jesus, precisamos tanto da palavra. A palavra diz em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que nós precisamos constantemente, queridos, sermos transformados pela renovação da palavra de Deus, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós. Por isso precisamos tanto, querido, precisamos tanto nos expor à palavra, nos expor, sabe, ao toque de Jesus por meio da sua palavra, para que Deus conserte e alinhe a condição do nosso coração. Sabe, hoje eu venho dizer para você que tudo que aconteceu na vida de Jesus foi um cumprimento da palavra de Deus. Mas Deus, querido, Ele vai usar pessoas para o cumprimento da sua palavra nas nossas vidas. Pessoas serão usadas. Às vezes você pensa, nossa, o inimigo usou fulano para trair a outra. Não, querido. A pessoa traiu a outra por causa da sua condição de coração, por causa do seu caráter não trabalhado. Judas, ele era alguém, querido, que tinha sobre ele esse peso de traidor, porque ele andava com Jesus, mas não permitiu Jesus entrar na sua vida. Então ele foi o escolhido por Deus para ser alguém que fosse ferir a Cristo, trair a Cristo para um cumprimento de uma palavra. Que eu e você, querido, possamos aprender com Davi. A Bíblia diz, sabe, que Davi, ele disse lá no Salmo 139, e eu quero ler para nós agora. Essa passagem muito poderosa, ela diz assim no verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, querido, Deus nos conhece. Deus nos conhece. Conhece os nossos pensamentos. Mas somos nós que precisamos, assim como Davi, dizer: Senhor, sonda-me o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe, querida, a palavra de Deus, ela vai trazer luz às nossas trevas, ela vai trazer luz aos pecados que existem em nós, que nós nem mesmo damos conta deles. Sabe, queridos, nós precisamos nos expor à nossa vida e, como Davi, dizer ao Senhor: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, me conduz por esse caminho eterno. Sabe, querido, andar com Jesus é muito diferente de permitir que Ele toque a sua vida, de que Ele ministre na sua vida. Judas andava com Jesus, mas Jesus não tinha acesso à vida de Judas. Será que eu e você, queridos, temos sido como Judas, andado com Cristo, mas não temos dado ao Senhor o acesso às nossas vidas? Que possamos refletir hoje sobre isso, que possamos aprender hoje sobre isso, que não seja eu, que não seja você, essa pessoa que vai ser instrumento de ferida, que vai ser aquele que vai trair confiança de pessoas, sabe? Que você possa sim fazer parte do processo, do propósito de pessoas, mas que você seja para o bem, que você seja para o bem e não para o mal como Judas foi, sabe? É inevitável
que pessoas sejam feridas, que pessoas sejam traídas, mas que não seja eu, que não seja você, essas pessoas que vão trair outras, que vão ferir outras, que não sejamos nós, queridos, que não sejamos nós, que o nosso coração esteja sempre diante do altar do Senhor, preparados, sabe, dispostos a permitir o Senhor trazer transformação, ao ponto de sermos instrumentos de cura e não instrumentos de feridas, sabe, não instrumentos de que vão levar o outro a ser ferido por nossas causas. Não, que não seja eu, que não seja você, que você tome para a sua vida o exemplo de Davi, assim como eu tenho tomado para a minha, que você permita o Senhor ministrar na sua vida, que você sempre dê acesso ao Senhor, que você seja alguém acessível a Deus, que você seja sensível à voz do Espírito, que você seja sensível ao tratar de Deus na sua vida, que você permita com que essa palavra tão poderosa ministre sobre a sua vida e gere transformação. Amém, queridos? Que você seja abençoado com essa palavra.